Bem, amigos do Astronauta Nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente precisa relembrar momentos do ano de 2020, mas esse vídeo talvez não vá agradar muitas pessoas aí, porque nós vamos falar dos filmes que foram os maiores fracassos de 2020. Será que você está preparado para isso? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas aí e também me segue nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, que eu também posto bastante coisa sobre filmes, sobre série. Se você é novo aqui no canal, você vai ver aí que eu falo bastante sobre atores, eu trago muitas curiosidades, falo sobre filmes, sobre séries, sobre livro, tudo que é cultura pop tem aqui no canal. Então vamos parar com essa enrolação e começar logo o vídeo. A gente sabe que 2020 foi um ano complicado para todo mundo e óbvio que para os cinemas não foi diferente, mesmo com tanto serviço de streaming. Muita gente acabou perdendo aí, muita gente acabou entrando em prejuízo e eu vou listar aqui alguns dos filmes que estavam para chegar aqui em 2020 e assim, tanto sucesso que era para ter e não teve esse sucesso, infelizmente. Talvez por causa da pandemia, talvez porque era muito aguardado e foi um pouco de decepção, mas calhou que realmente alguns foram uma decepção pra gente. O primeiro aqui que a gente tem, foi logo lá no início do ano, foi Aves de Rapina, que foi um filme, quando saiu o trailer, muita gente estava empolgada, super esperançosa, por ser um filme que superaria o Esquadrão Suicida, que foi um filme também um pouco frustrante, digamos assim. E por mais que Aves de Rapina tenha sido um filme bem diferente do Esquadrão Suicida, foi um filme dirigido por uma mulher, foi um filme bem diferente assim do que a gente tinha visto na Arlequina em Esquadrão Suicida. Em Esquadrão Suicida a gente via que a Arlequina era mais sexualizada, com roupas mais curtas, era cadelinha lá do Coringa. Já em Aves de Rapina ela já estava um pouco diferente, já era mais empoderada, mas mesmo assim acabou que não atingiu tantas expectativas assim como era lá em 2019, quando a gente soube que o filme estava para sair. Isso porque ela foi lançada lá em fevereiro, mais ou menos, aí já beirando a porta do colapso que o mundo ia sofrer. E ela acabou sofrendo aí por questões, né, de bilheteria. Foi um orçamento de 84 milhões de dólares e acabou resgatando aí 219 milhões. Foi mais que o dobro, sim, mas não foi muito o que eles esperavam, né? Eles esperavam muito mais. Mas como eu disse, que a bilheteria já não foi lá assim grande coisa pra eles, porque lá em 2011, o filme Lanterna Verde, que foi um fiasco, convenhamos que foi péssimo filme, arrecadou aí cerca de 219 milhões de dólares. Foi mais ou menos o que Aves de Rapina arrecadou. Então assim, né, foi um pouco frustrante pra eles. Outro filme aí que é um dos mais aguardados de 2020, a gente tava vendo o trailer, não entendia nada do que tava acontecendo no trailer, mas a gente sabia que era um filme de Christopher Nolan, foi o cara que fez aí, que responsável por uma obra de arte chamada Interestelar. Então quando surgiu aí, né, o trailer, cartaz e anúncios sobre Tenet, todo mundo estava desesperado querendo assistir, querendo saber quando que ia ser lançado. E aí ficou nessa, vamos lançar, não vamos, vamos esperar a pandemia. E aí decidiram esperar o recesso aí da pandemia, um descanso aí no segundo semestre, foi quando o mundo lá fora começou a largar um pouco, a folgar um pouco a questão da pandemia. Então alguns lugares abriram o cinema, outros não, mas mesmo assim, se tem no mundo inteiro lugares que não abriu o cinema e lugares que abriram, é óbvio que você não vai ter um orçamento tão aguardado. Só que assim, o Christopher Nolan, em vez dele aguardar, não, igual muitos outros fizeram, né? Tipo, Velozes e Furiosos 9, que decidiram, falaram, pô, melhor não lançar esse filme em 2020, vamos jogar para 2021. Mulher Maravilha 1984 também estava mais ou menos nisso, estava para ser lançado desde maio, eu acho, desse ano, e quantas vezes trocaram de data aí pelo medo. Então, acabou que Christopher Nolan não quis abandonar o barco de 2020 e falou, não, vamos lançar mesmo assim, e calhou, né, que não teve tanto resultado assim como era esperado para o mundo inteiro, tanto para ele como para a gente também. E eles tiveram um orçamento aí de um pouco mais de 200 milhões de dólares, e por ser um filme assim de uma produção muito grande, com grandes efeitos especiais, e um dos filmes mais caros e aguardados de 2020, era para se esperar que fosse assim, um retorno muito mais que o dobro do que foi injetado ali do orçamento. Mas não, acabou que foi um pouco mais de 350 milhões de dólares arrecadado de volta. Ou seja, não teve nem o dobro. Mas a crítica falou bem do filme aí. Teve gente que não entendeu, teve gente que entendeu. Isso aí vai de cada um. Agora tem um filme aí que foi uma decepção para muitos, infelizmente,
que foi a Mulan, que a Disney decidiu, não sabia o que fazer também aí na pandemia, não sabia se lançava no cinema, se não lançava, acabou lançando na China, lançou na Rússia e em outros lugares aí que tinha as salas de cinema abertas, mas acabou que aqui no Brasil, por exemplo, não teve. Aliás, nem lembro se teve aqui no Brasil, mas o que aconteceu é que eles decidiram logo lançar depois no serviço de streaming e calhou que não teve um retorno aí financeiro como eles esperavam. Fora que esse live action de Mulan não foi muito fiel aos desenhos e o pessoal reclamou pra caramba. Eu assisti também e não gostei, confesso, não foi um filme que eu curti. E aí pra você ver em relação ao orçamento e investimento, olha que decepção e prejuízo, porque eles investiram 200 milhões de dólares e arrecadaram pouco mais de 60 milhões de dólares. Já não basta a pandemia pra quebrar todo mundo, principalmente a Disney, calha que um filme desse vira um baita de um prejuízo. Um outro filme aí que eu tava aguardando muito, que eu tava esperando muito pra 2020, foi lançado lá em janeiro, um filme de ficção científica com uma pegada meio de suspense, terror, que é Ameaça Profunda, com a Kristen Stewart. Um filme que eu tava super animado para assistir, fiquei super frustrado. E também o filme não foi lá grandes coisas também em relação ao orçamento. E também não tem nem como eles usarem a desculpa lá que foi a pandemia, porque foi lançado em janeiro. Então eles tinham janeiro, fevereiro e até um pedaço de março para conseguir arrecadar o dinheiro aí, se o filme fosse muito bom, o que não foi. Para você ter uma ideia, o orçamento deles foi de 80 milhões de dólares e eles acabaram arrecadando só 17 milhões nos Estados Unidos e 40 milhões ao redor do mundo. Ou seja, isso foi um baita de um prejuízo também. Agora vamos de um outro filme que estava super aguardado também há mais de 2 anos, que é Novos Mutantes, um filme aí que anunciaram, encheram os nossos olhos, nos iludiram falando que ia ser um filme de X-Men, de mutantes, com uma pegada de terror, seria o primeiro da história do cinema a fazer um terror misturado com X-Men. E tava aquela coisa, e lança e não lança, e cancela e joga pro outro ano. Isso desde 2017 tá essa novela. Já não sabiam mais o que fazer com esse filme e acabou que jogaram aí no meio do segundo semestre de 2020, achando que, né, o relaxamento aí da pandemia ia ajudar em alguma coisa, não ajudou, foi em nada, porque o povo não gostou muito não. O povo não só gostou, como eles também tiveram quase que um prejuízo, porque o dinheiro que eles arrecadaram foi praticamente o dinheiro que eles investiram, então isso pra eles é um problema muito grande. Eles gastaram 67 milhões de dólares e arrecadaram aí 23 milhões nos Estados Unidos e 46 milhões ao redor do mundo. Então assim, né, ficou elas por elas. Esse filme foi o maior azar de Hollywood. Um outro filme aí que foi assim, eu fiquei até com pena da galera da produção, que é o Bloodshot, que é com Vin Diesel. O filme estava, tipo, muita gente estava aguardando, era um filme de ação, um filme assim que tem Vin Diesel e não é Velozes e Furiosos, é um filme que é adaptação de quadrinhos, e aí eles não estavam muito entendendo a importância, na verdade, o tamanho do evento chamado coronavírus. E aí eles decidiram lançar esse filme, claro que eles não sabiam, mas eles lançaram o filme, botaram lá a data de lançamento no dia que começou a pandemia, no dia que o mundo começou a fechar as portas dos cinemas. Ou seja, uma baita de uma frustração. Eles gastaram 45 milhões de dólares, arrecadaram aí cerca de 12, 13 milhões nos Estados Unidos e 33 milhões ao redor do mundo. Coitados. Aí o que teve que recorrer foi jogar lá no serviço de streaming, liberar pro pessoal comprar, porque aí tentava recuperar uma grana. Mas parece que o filme foi mais ou menos assim aprovado pela galera que assistiu e até pela crítica, no entanto que eles vão lançar até o 2. Então acho que passou por debaixo da porta. Um outro filme aí, gente, que tinha muita gente aguardando, muita gente ansiosa esperando, que eram Jovens Bruxas. E foi outro filme muito azarado, porque também aí, como os Novos Mutantes e também como o Tenet, como eu falei, decidiram lançar aí no segundo semestre de 2020. E teve um baita de um fracasso em relação a isso aqui, cash. Porque eles investiram 25 milhões de dólares e só arrecadaram 1.800.000 dólares. Sim, gente, olha que tristeza. E era um filme que muita gente estava falando, né? Porque é um filme, é um reboot, um remake. Um filme que muita gente já tinha assistido lá nos anos 90 e tava querendo ver esse remake aí e acabou que não aconteceu. Aí calhou que eles tiveram que jogar lá logo pros streams pro povo comprar. Dolittle foi um filme também aguardado para 2020. Família, que é um médico que fala com animais e paz. Sabe aquela coisa que
você lança no cinema e com certeza dá bastante bilheteria por causa de ser um filme de família, levar as crianças, todo mundo curte. Pois é, não foi muito bem isso que aconteceu, porque também no meio da pandemia aí decidiram lançar esse filme. Foi um filme que sofreu também com a pandemia, mas nem tanto, porque foi lançado antes da pandemia, mas mesmo assim acabou que não resolveu muito. Eles não sofreram tanto prejuízo, mas não foi um dinheiro que estava aguardando, assim, não foi um retorno que eles aguardavam tanto. Eles gastaram 277 milhões de dólares e tiveram um retorno aí de 245 milhões. Tá, pelo menos não sofreu tanto como os outros aí que teve um baita de um prejuízo, né? Bem, gente, esses foram os filmes aí que eu separei pra vocês, dos que foram os mais esperados aí de 2020, infelizmente. Eu esperava muito por Mulan, o live action de Mulan. Eu esperava muito por Uma Ameaça Profunda. Eu esperava muito por Jovens Mutantes e acabou que nenhum desses filmes me agradaram tanto como eu esperava, como eu estava ansioso por assistir. Lembrando que você aí, se você curtiu um desses filmes e não concorda com o que eu disse, não tem problema, cada um tem uma opinião, cada um tem gosto e isso não é problema nenhum. E eu quero saber aí você, qual filme que você esperava tanto e teve uma frustração? Teve frustração? Não teve? Diz aí, comenta aqui embaixo. Qual foi desses aqui que pra muitos foi uma frustração e talvez pra você não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Se você é novo aqui. E eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Fui!